convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Nós pedimos agora o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós e nos abra o coração para nós podermos acolher a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra de reconstrução. Nós estamos numa caminhada espiritual e nessa caminhada nós estamos vivenciando o que o povo de Deus vivenciou. Nós também estamos vivenciando aquilo que o povo de Deus vivenciou. E na mensagem de hoje, o Senhor traz uma palavra de retorno, de reconstrução, de restauração. O Senhor quer fazer renascer a esperança em nosso coração, assim como aconteceu com o povo de Deus. E hoje eu quero contar 3 histórias para você. 3 histórias muito profundas, e a terceira história tem muito a ver com a sua vida, com a sua história, com os sonhos que Deus quer realizar na sua vida. Deus quer realizar os seus sonhos. Deus quer trazer um sentido para a sua vida, trazer alegria para a sua vida, para todos. Por isso o Senhor deu a vida por nós. E você hoje toma posse. Hoje você vai crescer um pouco mais na sua compreensão do sentido da sua entrega a Deus. Até mesmo a palavra Páscoa, afinal de contas, estamos nos preparando durante esses 40 dias para quê? O que é Páscoa? Me desculpe dizer, mas às vezes católicos de muitos anos na igreja, católicos associam a Páscoa com o coelhinho da Páscoa e com o chocolate. O que significa essa palavra Páscoa? De uma maneira concreta na minha vida, o que significa essa palavra Páscoa? Por isso essas 3 histórias têm profundamente a ver com a minha vida, com a sua vida. Eu quero começar dizendo que o nosso livro Transformando Dor em Amor, e na verdade esse tema que Deus colocou para essa quaresma, vai nos lembrar aquilo que descobriu um grande psicólogo chamado Viktor Frankl. Esse psicólogo que ficou preso ali no campo de concentração, vivenciou toda aquela maldade humana e ali ele buscou o sentido da vida. Ali ele começou a compreender grandes coisas do mistério do sofrimento do ser humano, que na verdade foi a resposta que Jesus Cristo já havia trazido há muitos anos atrás. E ele entendeu que o grande problema não é a dor e o sofrimento. O problema é a falta de sentido. A falta de sentido na vida. Porque se você tem um sentido, um porquê, um para quê, a dor e o sofrimento não se tornam a pior coisa do mundo. A dor e o sofrimento se tornam um caminho para algo que você deseja, para a felicidade. Se não fosse assim, a mãe, a grande alegria da mãe, que são seus filhos, que vêm por meio da dor, mas aquela dor tem um porquê, tem um para quê, tem um sentido. E o grande problema hoje da humanidade, muito mais do que o sofrimento, é a falta de sentido para o sofrimento. E essas 3 histórias vão nos ajudar muito a entender esse sentido da vida. Eu quero começar com essa primeira história, seguindo, na verdade, esse caminho que nós estamos trilhando da história da nossa salvação. Nós aprendemos com a nossa história. Os judeus faziam memória daquilo que acontecia e sempre recordavam. Porque quando você faz memória das maravilhas do Senhor na sua vida,
você tem esperança para superar as novas batalhas que virão. Senhor, eu ouvi do livro dos nossos pais que o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Eu ouvi do livro dos nossos pais que o povo estava cercado e o Senhor socorreu. Que os jovens estavam na fornalha, rezaram e o Senhor os socorreu. Eu ouvi do livro dos nossos pais essa oração de Esther. Ela faz a memória de cada período da salvação, da história da salvação, e traz para a sua história da salvação. Eu ouvi no livro dos nossos pais que o Senhor sempre socorreu quando o povo estava precisando de ajuda. Ora, o Senhor vai nos socorrer também. No livro dos Macabeus também, o Judas Macabeu vai fazer memória de quando um exército enorme, o exército assírio, invadiu e queria destruir Jerusalém. E o rei Ezequias pediu a Deus ajuda. O rei Ezequias chamou o profeta Isaías e pediu que todos rezassem, fizessem penitência. E o que aconteceu? O profeta Isaías disse em nome de Deus: Deus zomba desse inimigo Senaqueribe. Deus vai humilhar esse inimigo que está se arvorando, assustando com um exército muito maior. Mas Deus vai dar a última palavra. Eu não me lembro exatamente o número, se eu não me engano, 185 mil guerreiros do exército inimigo, do exército assírio, foram mortos numa noite só, pelo anjo do Senhor. E o povo foi liberto de ser exilado. Você ontem ouviu a irmã Maria Raquel falando de que o povo foi exilado para a Babilônia. Isso no ano 587 a.C. Mas já bem antes, porque lembra que os anos são decrescentes antes de Cristo, lá pelo ano 722, se eu não me engano, já veio outro exército, o exército assírio, para destruir o povo de Jerusalém, mas não era a hora. Existia um rei santo naquela época, não era a hora ainda. E naquele período, quem era infiel era o reino do norte. Por isso, veio o inimigo querendo destruir, mas o povo estava em oração, com um rei santo chamado Ezequias, com um profeta santo chamado Isaías. E ali o povo rezou, o povo clamou, e Deus não permitiu que aquele exército inimigo invadisse. O exército assírio foi destruído. E quando você vai ver outro período, mais lá para frente, no tempo dos Macabeus, quando os exércitos inimigos querem invadir, o que é que Judas Macabeu reza? Senhor, o Senhor enviou um anjo para socorrer o vosso povo na hora de grande angústia. Um só anjo matou 185 mil guerreiros inimigos. Enviai, pois, um bom anjo em nossa defesa para combater conosco. E a mesma coisa acontece praticamente. Não é o mesmo número, mas a mesma coisa, a mesma vitória acontece, porque ele faz a memória. Faz a memória do que Deus operou no passado, renova a esperança, renova a fé no seu coração. E por isso, ele diz: Senhor, assim como o Senhor agia antigamente, eu creio que o Senhor está agindo hoje, que o Senhor pode enviar um anjo hoje. Derramai a vossa misericórdia, vinde em nosso auxílio. E ele teve a mesma vitória. Você está entendendo por que é importante você vivenciar toda essa história da salvação que nós estamos caminhando? Como é importante vivenciar isso que você está vivenciando, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a história da sua salvação, que está na Palavra de Deus. E hoje eu quero dar continuidade, por isso essa primeira das 3 histórias que eu conto para você é essa continuidade do que a irmã Maria Raquel ontem falou e do que todos nós estamos vendo durante esses dias da história da salvação. Você viu que o povo de Israel foi infiel. O povo de Deus, quando se fala povo de Israel, para quem está acompanhando a história da salvação, é bom explicar, não é? O povo de Israel se fala normalmente o povo inteiro, mas o reino foi dividido em 2, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, no ano 722, se eu não me engano, já foi deportado para a Síria, já foi destruído por Senaqueribe, mas o reino do sul foi preservado, foi guardado.
E passaram anos e também foi se entregando à infidelidade. A irmã Maria Raquel contava para você, um dos reis do sul chegou a ser tão mau que imitou os reis do norte, sacrificando seu filho a falsos deuses, a demônios. Chegou ao ponto de matar o profeta Isaías. Diz a tradição, não está na Bíblia, mas a tradição diz que ele partiu, cerrou ao meio o profeta Isaías. A maldade desse rei chamado Manassés foi uma das piores desgraças que levou o povo a cair no pecado. Um mau governante pode levar o povo a se entregar ao pecado, a leis que são pecaminosas. Por isso de rezar muito pelos que estão à frente de um país. Por isso é importante rezar muito para que leis ímpias não sejam aprovadas. E aconteceu do país todo cair na degradação do pecado, e a irmã Maria Raquel partilhava com você. A grande dor aconteceu para esse povo. O grande sofrimento que eles nunca esperavam que acontecesse. Tanto que no tempo que aconteceu isso, o profeta Jeremias disse: esse templo será destruído. Vocês se gloriam, o templo do Senhor, mas não se convertem. Não adianta ter o templo de Deus e não ser templo de Deus, não viver os mandamentos de Deus. Gente, tem gente que vai à igreja, tem gente que se acha o maior católico do mundo, mas não quer ser igreja. E o que é ser igreja? Deus morar em você. É não perder a graça de Deus, é se arrepender dos pecados, é não escolher uma lei conforme a minha vontade. Não sou eu que dito as regras. O que a igreja ensina é infalível há 2000 anos. E se alguém quiser mudar, seja anátema, diz São Paulo, seja excomungado. Você não pode dizer, eu não concordo com o que a igreja ensina, porque o que a igreja ensina é infalível. Um homem pode errar, um bispo pode errar, um papa pode errar, mas o ensinamento de 2000 anos de igreja é imutável. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a verdade de Jesus, porque Ele é a verdade, é a mesma ontem, hoje e sempre. E ninguém pode mudar isso. E se você quiser sair desse trilho, dessa linha, mesmo que você se diga católico, você está mergulhando na perdição. Isso é uma mentira, é negar a si mesmo, é fugir da realidade, da verdade de Deus. Por isso, o povo não aceitou o que Jeremias falava, torturou Jeremias, maltratou Jeremias, mas tudo que Jeremias profetizou aconteceu. Jeremias avisou porque ainda podia ser evitado. E você meditou sobre toda a destruição do templo de Jerusalém. Gente, toda a beleza que foi feita por Salomão por ordem de Deus, o lugar onde Deus se manifestava, o lugar onde Deus era honrado, estava desonrado por tantos pecados, e o templo não ficou pedra sobre pedra, foi todo destruído, as muralhas da cidade foram destruídas, e o povo, principalmente os líderes do povo, os sacerdotes, os reis, os nobres, todos os que tinham maiores responsabilidades, foram todos expulsos para a Babilônia. Foram todos deportados para a Babilônia e, conforme a profecia de Jeremias, ficaram em torno de 70 anos longe da sua pátria. O seu país e principalmente o seu templo, o templo de Deus, foi destruído. Eu quero ler com você, se você quiser anota no seu diário espiritual, nessa formação de hoje, o Salmo 136. 136 em algumas Bíblias é o 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que se resseque a minha mão, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar.
se não for Jerusalém, minha grande alegria. Olha só, um salmo de lamentação. Esse salmo está dizendo, lá, junto aos rios da Babilônia, longe da nossa cidade amada, longe de Jerusalém, nós nos assentávamos e chorávamos. Foi lá que nós penduramos nossas harpas. Acabou o canto, acabou a alegria. A nossa cidade amada foi destruída e nós fomos expulsos da nossa cidade. E lá os inimigos diziam, cante um canto de alegria, um canto de Sião, quer dizer, um canto de Jerusalém. Como nós haveremos de cantar os cantares do Senhor aqui, numa terra estrangeira? Claro, para os judeus a terra deles, a pátria deles, o tudo deles era Jerusalém aqui na terra. Quando Jesus veio, ele nos ensinou que a Jerusalém, que a pátria, que o lugar, a terra prometida que ele tem para nós, não é aqui na terra, é no céu. A nossa terra prometida é o céu. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Está dizendo, como eu vou colocar a minha alegria aqui nessa terra? Como eu vou colocar todo o meu gozo, minha felicidade aqui nessa terra? Aqui é o exílio, aqui é o vale de lágrimas. Aqui não pode ser a minha terra. Aqui não é a sua pátria. Aqui é um lugar de exercer uma missão, de plantar o amor de Cristo, de lançar sementes que você vai colher. E esse povo pôde colher as sementes. Um outro salmo, que é o Salmo 125, vai falar da alegria de quando o povo consegue retornar para a sua casa. Gente, olha só que lindo esse salmo. Quando o Senhor reconduziu os nossos cativos, quando voltaram depois de 70 anos, alguns foram filhos, foram netos, mas alguns idosos viram o templo de antes e voltaram para reconstruir. Idosos, que existe uma passagem bíblica que eles choravam quando foi lido o livro da lei, quando foi reconstruído o altar, e eles disseram, quando o Senhor reconduziu os nossos cativos, parecíamos sonhar. Éramos como aqueles que sonhavam. Encheu-se de sorriso a nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Eu não sei quais são as lágrimas que você tem chorado, mas eu sei que esse salmo tem uma promessa. Aqueles que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. O tempo da semeadura é um tempo duro, é um tempo de labuta, de trabalho, debaixo do sol, debaixo da chuva. Você cuida da terra, você tira as pragas, você precisa limpar, você precisa adubar, você precisa tirar aquilo que é ruim, você precisa cuidar, vigiar para os pássaros não estragarem a plantação. É uma luta, é um sofrimento, é um sacrifício. Aqueles que estão semeando entre sofrimentos, entre lágrimas, a palavra de Deus está dizendo para você, ceifarão com alegria, porque você vai colher aquilo que você plantou. Você está semeando para você, para seus filhos, para os seus netos, está semeando para a sua eternidade. Você não tem noção do que Deus está preparando para você. Você não tem noção da palavra de Jesus que diz, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que são desprezados, os pobres em espírito, porque deles é a riqueza imensa do reino dos céus. A palavra de Jesus é viva e verdadeira. Mas esse salmo, ele, na tradução que eu li para você, é a tradução que a gente costuma rezar no ofício divino, na liturgia das horas. Mas eu vou ler para você a tradução da CNBB, da Bíblia da CNBB, que diz um pouquinho diferente. Diz assim,
Quando o Senhor mudou a nossa sorte, a sorte de Sião, parecíamos sonhar. Na Ave Maria diz assim: éramos como aqueles que sonham. Somos como pessoas que sonham. Como é triste quando você deixa de sonhar, quando você perde a esperança. E o Senhor traz de novo esse sonho, traz de novo essa capacidade de sonhar. Eu me recordo que o meu pai, quando cuidava de irmãos de rua e trazia eles para o albergue da misericórdia, que foi criado por ele e outras pessoas, a pergunta que o meu pai fazia àquelas pessoas era assim: qual é o seu sonho? Tinha irmãos de rua que não sabiam mais qual era o sonho dele. Não tinham mais sonhos nenhum. A palavra está dizendo: quando o Senhor reconduziu nossos cativos, nós éramos como aqueles que sonham. Como aqueles que sonham. Deixa eu ler essa tradução da Ave Maria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, estávamos como sonhando. Estávamos como sonhando, como aqueles que sonham. O Senhor quer trazer de volta a esperança. Quer te fazer sonhar novamente. Quer te fazer ter esperança viva novamente. E o Salmo vai continuar dizendo: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canções. Lembra que no outro Salmo dizia que eles não queriam mais cantar, que eles penduraram as harpas, porque estavam longe da sua pátria, que era Jerusalém. A nossa pátria é o céu. Mas agora eles estão dizendo: encheu-se de sorriso a nossa boca, nossa língua de canções. Até as nações pagãs se comentava: o Senhor foi grande com eles. Sim, o Senhor foi grande conosco, por isso estamos alegres. Que o Senhor mude a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Eu tinha lido para você como é que está escrito aqui? Sim, maravilhas fez conosco o Senhor como torrentes no deserto. Essa tradução está mais exata, como torrentes do Neguebe. O Neguebe é o deserto da Judeia. É o deserto do sul do país de Israel. Ali, embaixo de Jerusalém, ao sul, está esse grande, imenso deserto do Neguebe. E eu tive a oportunidade de ir nesse lugar, num período que está tudo seco, completamente seco, morto, sem vida. E quem mora naquela região, quem passa por aquela região, no período, não me recordo exatamente qual é o mês, acho que depois do inverno, né? Não sei exatamente, mas de repente aparece um rio no deserto. De repente começa a brotar um rio e você não sabe de onde, e vem aquela água. Tem alguns vídeos no YouTube que mostram essa água chegando no deserto do Neguebe. Imagina um lugar morto, um lugar seco, um lugar totalmente sem vida. De repente chega a água, chega um rio de água, e aquela água começa a trazer flores, começa a trazer vida, e os animais vêm para comer aquele mato, aquela planta que nasce, e tudo começa a florescer novamente. Essa é a comparação que o povo deu para o que estava acontecendo na alma deles, quando o Senhor convidou eles de voltar de novo para a sua casa, voltar de novo para a sua pátria. Eles se sentiam como aquele deserto morto, seco, que de repente nasce a esperança, nasce a vida. Existe uma explicação, claro, desses rios que brotam lá no Neguebe, porque no tempo da chuva as águas acumulam nos lugares altos. Existem umas montanhas que são planas em cima, lá no deserto da Judeia, e essas águas que acumulam, chega um tempo que elas deixam cair aquela água, né, que está acumulada em cima, e todas elas se juntam e formam um rio, e aquele caminho do rio sempre fica o ano inteiro, e em certos períodos é que aquela água vem e desce e transforma o deserto num jardim e traz vida para o deserto. É muito bonita essa comparação que o povo de Deus, inspirado por Deus, porque é palavra de Deus, colocou nesse salmo, manifestando o sentimento da alma deles. A nossa alma muitas vezes, a sua alma muitas vezes se sente assim, seca,
como um deserto. Nada que você planta, nada que você semeia parece dar certo. Parece que aquela semente, aquele esforço, aquele sacrifício que você teve foi em vão. Só que aqueles que trabalham para o Senhor nunca trabalham em vão. Aquela semente que você lançou e parecia ter morrido, Jesus diz, se a semente que cai por terra não morrer, ela fica sozinha, mas se ela morrer, ela produz na hora certa muito fruto, muito fruto. E é isso que aconteceu com o povo de Deus. Eles experimentaram como uma morte para poder experimentar a ressurreição. Esse povo precisou ser purificado. Esse povo precisou ser macerado na dor. E por causa dessa dor, o orgulho do coração desse povo foi humilhado. Foi purificado. Tanto que depois de 70 anos, só retornou para Jerusalém os corações humildes, os corações purificados. O que a Bíblia vai chamar depois de anauins, uma palavra em hebraico que significa os pobres do Senhor. Nossa Senhora fazia parte desses anauins, os humildes do Senhor. Os mansos e humildes que Jesus depois vai falar, vêm desse grupo, os anauim. São aqueles que são simples, que não são apegados a poder, a grandeza. Esse povo que retornou era um povo que realmente amava a lei de Deus, amava Jerusalém. Sabe por quê? Porque depois de 70 anos, muitos se instalaram lá na Babilônia e gostaram de viver longe da sua cidade natal. Gostaram de viver longe do templo do Senhor. Se acostumaram com as coisas da Babilônia. Não é à toa que Babilônia na Bíblia representa as coisas mundanas. Por isso o Apocalipse fala que a grande Babilônia será destruída, quer dizer, o reino deste mundo, para dar lugar ao reino de Deus. E Cristo vai reinar nesta terra. Por isso a Babilônia representa todo o mal do mundo, toda a sedução do mundo. E o povo que ficou na Babilônia gostou. Muitas pessoas gostaram de ficar lá. Se alegraram de ficar lá, não amavam Jerusalém de verdade. Por isso diz esse salmo, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, eu prefiro que a minha mão se resseque. Eu prefiro ficar seco da minha mão direita, eu prefiro que a minha língua colhe ao céu da boca, que eu fique mudo, que eu receba um grande castigo, do que me esquecer da cidade que o meu Deus prometeu vir o seu Messias, o Salvador, da cidade que representa o templo de Deus, onde eu adoro o Senhor. Assim era para aquele povo antigamente. Claro que depois que Jesus veio, ele vai falar de um novo templo, e a gente vai chegar aqui. Como eu disse para você, são 3 histórias. A primeira história eu estou contando, a segunda eu vou já contar, e a terceira está guardada no segredo, que essa é muito especial. Então, essa primeira história que eu falo para você é a história desse povo que foi purificado. Só retornou para Jerusalém aquele povo mais humilde, aquele povo que não queria grandeza, não queria riqueza. Quem queria riqueza ficou na Babilônia. Quem queria riqueza não foi atrás da sua cidade natal. Quem queria se apegar a este mundo ficou com as coisas deste mundo. Mas os anauim, os pobres do Senhor, retornaram. E é nesse tempo que começa a ser restaurado o templo, que também a Bíblia vai começar a ser organizada. É nesse tempo que claro, já tinha escrito algumas coisas da Bíblia, mas muitas partes da Bíblia vão ser escritas nesse tempo depois do retorno do exílio. Em torno do ano de 530 e pouco, não lembro exatamente, acho que 538 ou 532 antes de Cristo, eles retornam. E Deus vai levantando homens de Deus que animam a esperança do povo.
Homens de Deus, eu imagino eles cantando esse salmo, cantando essa palavra. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de alegria nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os pagãos se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Eles exultam de alegria, retornando para sua casa, voltando para sua cidade natal. E quando eles retornam, Deus começa a levantar homens de Deus, porque vieram muitos problemas. Não foi fácil reconstruir. Me diga se é fácil reconstruir na sua família algo que é destruído, um relacionamento que é ferido, que é machucado. Como diz o Provérbios, no livro dos Provérbios, quando você trai a confiança de um amigo, é a pior ferida. Para reconstruir aquilo que foi destruído é um desafio. Mas se o Senhor está conosco, nós podemos reconstruir o que é impossível aos olhos dos homens. E assim Deus foi levantando homens que trouxeram esperança para o povo. Várias coisas apareceram para tentar fazê-los desistir. Mas Deus levantou profetas, homens de Deus, corajosos, no nível social, político e no nível religioso. Deus levantou homens de Deus, mulheres de Deus, que foram a força e um ânimo para aquele povo perseverar e reconstruir a sua história. Mesmo que você tenha cometido grandes erros, mesmo que você tenha destruído sua vida, como o povo de Deus, foi destruída sua esperança, sua alegria, seu sonho. O templo representava tudo isso para eles. E a cidade de Jerusalém, eles não tinham mais rei, não tinham mais profeta, não tinham mais sacerdote, não tinham mais lugar para celebrar o culto a Deus, não tinham mais a sua cidade natal. Eles perderam tudo. Alguns se apegaram à cidade de Babilônia, outros sentiram a saudade e retornaram. E quando eles retornaram, na tentação de desistir, Deus levantou um homem chamado Neemias. Neemias vai ser um instrumento de Deus para poder reconstruir as muralhas da cidade. Foi uma grande luta, um grande ódio dos inimigos, mas eles rezavam e trabalhavam. É muito bonito o livro de Neemias, que vai falar que eles rezavam e trabalhavam. Rezavam e trabalhavam. E eles, ao mesmo tempo que trabalhavam, combatiam, estavam com a espada na mão, porque os outros inimigos estavam de olho neles. Então, olha só, combate espiritual é você trabalhar em oração e preparado para a batalha. Assim eles reconstruíram as muralhas. Deus levantou um outro homem, um escriba chamado Esdras. Olha só, eu quero abrir aqui em Esdras capítulo 3, versículo 12. Esdras capítulo 3, versículo 12. O que diz nessa passagem? Olha só que forte, gente. Quando Esdras foi fazer a leitura da palavra de Deus, eles lançaram os fundamentos do novo templo do Senhor. E quando lançaram os fundamentos do novo templo, apresentaram-se os sacerdotes ornamentados para assistir à cerimônia, com trombetas para assistir, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor: porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E todo o povo começou a soltar aclamações de alegria para celebrar o Senhor por ocasião do lançamento dos alicerces da sua casa. Mas enquanto muitos gritavam de alegria e de júbilo, olha só, gente, que forte, muitos sacerdotes, levitas e chefes das famílias, já idosos, olha só, já idosos, que tinham visto o primeiro templo. Então, 70 anos atrás, talvez tenham visto o templo crianças. Ou então, se fossem adultos de 30 anos, já estavam com seus 100 anos. Aqueles que viram o templo antigo, estavam vendo agora a esperança florescer. Estavam vendo agora o novo templo começando a ser reconstruído. Olha o que vai dizer. Esses choravam em alta voz, enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício. Olha a emoção.
desses senhores idosos, sacerdotes idosos, que estão vendo de novo a esperança florescer. Era impossível distinguir os gritos de alegria e os clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritava em altos brados e o eco de suas vozes podia se ouvir de longe. Gente, imagina a esperança ressurgindo. Deus faz isso com a gente. Quando não tem mais esperança, Deus faz surgir uma luz no fim do túnel. Deus vem trazer aquela alegria de volta. Deus é capaz de trazer a alegria de volta para o casamento, que não tinha mais sentimento, porque amor não é sentimento. Se o sentimento morreu por erro de um lado e de outro lado, o amor pode ressurgir, e através do amor o sentimento vai ressuscitando, porque amor é decisão. Faltou amor, faltou cuidado nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, faltou cuidado nas palavras doces, palavras de carinho, palavras de cuidado um com o outro, e assim o sentimento foi esfriando. Porque o amor foi esfriando. Eu quero repetir para você. A igreja de Cristo ensina para você, a palavra de Deus ensina para você que amor é decisão. Nunca diga que o amor acabou entre você e seu esposo ou sua esposa, entre você e seus filhos. Porque você que decide amar ou não. Amar é doação de vida, é dizer um sim a Deus através do irmão. Agora, o amor, a sua decisão de não amar, fez com que o afeto, o sentimento esfriasse. E isso pode acender de novo, se você novamente se decidir pelo amor de Deus que te abastece e para amar os seus irmãos, a começar pelo perdão. O amor não acaba, como diz Coríntios 13, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o amor jamais acabará. O inferno é para aqueles que não aceitam essa verdade, porque o amor não acaba, o amor é vitorioso, o amor é a vitória da felicidade eterna no céu, e fica longe do céu quem rejeitou o amor não acaba. Se decida de restaurar o amor, se decida de novamente você amar, e o sentimento será restaurado pouco a pouco. O afeto, o carinho pode ser restaurado sim. Eu conheço pessoas que uma vez disseram, um cálice de cristal se quebrar é impossível reconstituir. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, o cálice de cristal foi todo quebrado, mas foi reconstituído por Deus. Depois que este cálice aqui foi quebrado, Jesus Cristo foi morto e ressuscitado, não existe problema que não possa ser resolvido. Esse casal que dizia que a relação entre eles e um outro casal nunca poderia voltar a acontecer, viu essa relação ser restaurada no dia da ressurreição do Senhor. Eu estava lá, eu vi. Por causa de um outro problema que aconteceu, Deus usou para que essa palavra maldita fosse quebrada. Um cálice de cristal pode ser quebrado e não pode ser restaurado pela mão dos homens, mas pela mão de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, pode novamente restaurar, seja lá qual for a situação. E, como eu disse, Deus suscitou Esdras, Deus suscitou Neemias, Deus suscitou 2 grandes profetas para animar o povo quando veio a tentação do desânimo. Foi o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Quando você lê a história de Zacarias e de Ageu, você compreenda que eles estão falando desse tempo, da reconstrução. Ageu e Zacarias são 2 profetas que estão dando ânimo para o povo recomeçar a sua história, recomeçar a vida nova, retornando para Jerusalém, agora reconstruir uma nova história. Todo o passado Deus perdoou. Agora é o tempo novo. Agora é se entregar à nova missão que Deus nos chama. Depois Deus suscitou um sumo sacerdote chamado Josué. Não é o Josué que a gente meditou antes, que era o discípulo de Moisés, mas aqui muitos anos depois, o sumo sacerdote Josué e o governador de Judá, que era descendente de Davi, Zorobabel.
Esses dois homens se tornaram luzes na parte do governo e na parte religiosa. Zorobabel e Josué, esses dois grandes homens, Deus usou para levantar a esperança do povo. Sabe por que Deus está te levantando de madrugada? Porque Ele está levantando a sua esperança, a sua força, a sua energia, a sua fé. Essa força que vem da fé e da esperança. Porque você, com a sua oração, está levantando a sua casa. Assim como esses homens de Deus, foram poucos, mas foram instrumentos para levantar de novo a esperança do povo. Deus conta com você. Você não tem noção do que Deus está fazendo nas escondidas, através da sua oração, do seu levantar de madrugada. Você está lançando sementes entre lágrimas, mas você vai colher com alegria. Você está em choros, lançando suas sementes, acordando de madrugada, se levantando. Mas através desse levantar, Deus está levantando a sua casa. Deus está salvando, como Ele diz na palavra. Se crer, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. É muito mais do que você imagina o que Deus está fazendo. Bastou um rei mau para que todo o povo caísse na corrupção. Mas também bastaram homens de Deus que se levantaram para que o povo tivesse força de reconstruir o novo templo, as novas muralhas, a nova cidade de Jerusalém. Assim também Deus está nos levantando para levantar o Brasil, gente. A gente não tem noção do que essa oração está fazendo com o Brasil. Me permita dizer, já era para o Brasil ter recebido um castigo terrível. Por tantos pecados, crimes, tanta desonestidade, tantos homicídios das crianças no ventre das mães, era para ter recebido um castigo tremendo. Mas Nossa Senhora disse que se nós rezássemos o rosário, as duas devoções que iriam salvar o Brasil, Nossa Senhora disse: o meu filho na Eucaristia, você precisa receber a comunhão bem recebida, principalmente, claro, no domingo e nas primeiras sextas-feiras do mês. Ela disse a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a Eucaristia. Você precisa ter essa devoção. Precisamos. E a devoção a ela, Nossa Senhora das Graças. Ela, o Imaculado Coração dela. Pode ser uma só devoção? Nossa Senhora disse não. Deus vai salvar o Brasil com essas duas devoções. E na outra aparição ela disse que iria salvar o Brasil se em todas as casas ela ouvisse essa jaculatória das suas lágrimas. Ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas esmagaram, destruíram o império infernal. A sua casa onde você está rezando essa oração vai ser preservada do mal. Você que está rezando com as lágrimas de Nossa Senhora e une as suas lágrimas às dela. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria, diz a palavra de Deus. Deus está te dando esperança, filho, filha. Você não está enxergando o fruto. Enquanto você semeia, você não vê a plantação crescendo. Você só está vendo o cansaço, a chuva, o sol, o trabalho. Mas os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Não somente com as suas lágrimas. Você não está transformando suas lágrimas em revolta, em reclamação, murmuração, mas você está se unindo às lágrimas de Nossa Senhora, olhando para a cruz de Cristo. E Deus transforma essas lágrimas em sementes de vitória, sementes de restauração, de esperança, porque você ceifará com alegria. E o Senhor vai nos mostrando como toda essa história do povo de Deus é uma morte e ressurreição. Toda essa história do povo de Deus é uma morte. Veja o que aconteceu com o povo que Deus formou. A cidade, o templo que Deus preparou, precisou passar por uma morte para poder ter a vitória da ressurreição. Precisou experimentar a dor da morte. O templo morreu, o templo foi destruído, foi queimado, foi destruído completamente as muralhas do templo, a cidade se acabou. Mas tudo isso era uma prefiguração. E essa é a segunda história que eu disse que ia falar para você. Porque tudo que aconteceu ali, naquela cidade, era uma preparação, era um sinal apontando para o Messias do Senhor. Apontando para aquilo que iria acontecer com Jesus.
E aqui você começa a entender o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Significa passar da morte para a vida. Significa sair de uma situação de morte e ir para uma situação de ressurreição. A mesma coisa que aconteceu com o povo, que precisou passar por essa grande dor, 70 anos longe da sua casa. Precisou acontecer isso para que o povo fosse um povo agora puro, um povo humilde, não cheio de soberba, não cheio de orgulho, mas um povo purificado, com um coração de pobre. Os anauins de Deus precisou passar por toda essa dor, por essa morte, para ter esse ressurgir na pureza que agradava a Deus. Também Jesus vai dizer: faça um sinal, dê um sinal. E Jesus diz: destrua este templo e em 3 dias eu o reerguerei. E eles disseram: como assim? Foram necessários 46 anos para construir esse templo. Provavelmente essa era a idade de Nossa Senhora, quando Jesus com 30 anos falou isso, né? De acordo com as aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz, a data que ela pediu para celebrar os 2000 anos, dá a entender que realmente ela concebeu Jesus com 15 e teve Jesus, ele nasceu com 16, ela tinha 16 anos. Então, Jesus com 30, logo depois de expulsar os vendilhões no Evangelho de João, tinha 30 anos. E eles falam, 46 anos demorou para construir este templo. O templo do corpo de Jesus veio do corpo de Maria. E ela, há 46 anos, aquele templo de Deus, o Imaculado Coração de Maria, a Imaculada, a Arca da Nova Aliança, estava já com Jesus na alma. Mas com 15 aninhos, Jesus se fez carne nela. Então os judeus dizem, 46 anos demoraram para construir esse templo. É um sinal, uma palavra profética, não é? E diz, você reconstruirá em 3 dias. Mas eles não entenderam que ele estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela acha que não é em Jerusalém que deve adorar a Deus, mas sim lá no Monte dos Samaritanos, Monte Garizim, né? E ela diz, mas onde que deve adorar? Vai vir o Messias que vai esclarecer tudo. E ela começa a perceber que ele é o Messias. Jesus diz, sou eu quem falo contigo. E Jesus começa a explicar, mas filha, vem a hora em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem aqui, nem em Jerusalém, mas vão adorar em espírito e em verdade, porque o corpo de Cristo vai se tornar parte do nosso corpo. Onde tiver uma igreja, vai ter o corpo de Cristo, não vai ser mais só em Jerusalém o lugar de adorar a Deus, e o exílio já foi um teste para isso, uma preparação. Onde estiver o corpo de Deus, está a igreja. Onde alguém comunga em estado de graça, está a igreja. Onde está um cristão católico verdadeiro, um cristão que vive a sua fé, ele está inserido no corpo de Cristo. Ele foi batizado, foi mergulhado no corpo de Cristo. Ele come a carne e o sangue do Senhor Redentor, Salvador ressuscitado. Ali está um templo de Deus. O lugar de adorar a Deus é a igreja, que é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, vós sois o corpo de Cristo, cada um é parte do seu membro. Por isso o centro da igreja, o lugar mais importante da igreja sempre é onde está aquela luzinha vermelha, mostrando que ali tem um sacrário. Ali está o corpo de Deus, ali está o templo verdadeiro. As paredes que foram feitas primeiro para o sacrário. Em segundo lugar, para nós, que recebemos o corpo de Cristo que está no sacrário. Como é triste um católico que entra numa igreja e não saúda Jesus Cristo. Um católico que entra numa igreja e fala, conversa, não respeita o lugar sagrado e não vai ali visitar o dono da casa. Que falta de respeito. Que assim não seja com os guerreiros do exército de São Miguel. Para isso vocês estão tendo formações. Para isso vocês rezam, mas além de rezar, vocês estão aprendendo o ensinamento da igreja.
Que triste seria, depois de rezar o rosário, adorar Jesus na Eucaristia, você não ter respeito pela casa do Senhor, você não visitar o sacrário, não ter o centro da sua vida ali no templo verdadeiro do Deus verdadeiro, que é o corpo de Cristo. E Jesus vai falar que esse corpo é o novo templo, e que a mesma coisa que aconteceu com o templo de Jerusalém, que Jeremias profetizou, que por causa do pecado do povo, o templo seria totalmente destruído, totalmente massacrado. Jesus está dizendo que isso vai acontecer com o corpo dele. Por causa do pecado do povo, assim como o templo de Jerusalém foi aniquilado, destruído, totalmente queimado, assim vai acontecer com o corpo do Senhor. Mas Jesus já traz a mensagem da restauração. Não vão esperar 70 anos não. Em 3 dias esse corpo será ressuscitado. Foram 3 dias intensos, de dor para Nossa Senhora, de dor para os discípulos, de dor para Jesus, sofrendo toda a paixão. Mas no 3º dia aconteceu algo que nunca havia acontecido na história da humanidade. Gente, nunca na história da humanidade alguém venceu a morte. Você pode dizer, mas irmão Luiz Maria, está escrito na Bíblia que Eliseu ressuscitou um morto, que Elias ressuscitou um morto. Até mesmo Jesus, antes de ressuscitar, ele levantou o filho da viúva de Naim. Ele fez ressuscitar a filha de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum. Ele fez levantar Lázaro, que já estava 4 dias morto. Eu quero te dizer uma coisa, nenhum desses venceu a morte. Porque aquele que Elias ressuscitou, morreu de novo. Aquele que Eliseu ressuscitou, morreu. O filho da viúva de Naim morreu, Lázaro morreu, a filha de Jairo morreu. Somente Jesus Cristo ressuscitou com corpo glorioso para nunca mais morrer. Está vivo agora. Está olhando para você agora, vivo, ressuscitado com o seu corpo. Quando ele apareceu, ele disse, vocês têm alguma coisa para comer? O espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Pode tocar em mim. E depois, na outra ocasião, na outra semana, ele apareceu para Tomé, que não acreditou, e disse, toque aqui, coloque a tua mão aqui. E não seja um incrédulo, mas um homem de fé. Jesus ressuscitou. Jesus já venceu a morte. Jesus fez acontecer isso, que o povo experimentou essa alegria do retorno, essa alegria do novo templo que foi restaurado. Jesus já ressuscitou. Jesus já trouxe essa vitória e isso é o significado da Páscoa. Jesus não vai vencer o mal, Jesus já venceu. Aqui nesse mundo o que está acontecendo ainda é tomar posse dessa vitória que já aconteceu. A gente não está numa luta que você vai decidir quem vai ganhar o primeiro round, quem vai ganhar o segundo round, quem vai ter a vitória. Será que o lado 1 vai ganhar, o lado 2 que vai ganhar? Não. Nós estamos numa luta por causa do nosso livre-arbítrio. O Senhor ainda nos permite passar por essa terra, por essa prova, mas a vitória já foi decretada. A esperança não decepciona, já está vencido, o mal já está vencido, já está decretado que o inimigo já está julgado e já está condenado, ele já foi derrotado. A questão é, se eu vou ficar do lado da derrota ou se eu vou ficar do lado da vitória. Eu tenho que fazer a minha opção, por isso nós estamos aqui, com a nossa liberdade, mas a vitória já foi alcançada. Gente, Jesus passou a destruição completa do seu templo, que é o seu corpo. A palavra de Deus em Isaías diz que da planta dos pés ao alto da cabeça não tinha um só lugar sem feridas. Teve sua barba arrancada, teve todo o mal, toda a tortura pesou sobre ele. Todo o castigo que era nosso caiu sobre ele, mas ele trouxe essa vitória da ressurreição. Jesus veio trazer esperança, porque essa é a terceira história. E aqui a gente vai chegando ao fim dessa palavra de hoje. A terceira história é que toda a história da salvação é uma prefiguração da sua história.
Toda a história da salvação está anunciando o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. É o sentido da sua vida. Você não escolheu nascer no lugar que você nasceu, ser filho dos pais que você nasceu. Você não escolheu ser descendente de Adão e Eva, com as consequências do pecado. Nascer num mundo cheio de lágrimas, de sofrimento, um mundo belo, criado por Deus, mas que por causa do pecado está cheio de maldades, cheio de armadilhas do inimigo. Uma luta incessante contra o demônio, contra a carne e contra as seduções do mundo, as suas mentiras. Você não pediu para nascer num campo de batalha como você nasceu. Mas eu quero te dizer que o que importa para Deus não é exatamente o que fizeram com você, mas é o que você decide fazer com o que fizeram com você. Existem pessoas que são traumatizadas, maltratadas e tomam uma decisão. Porque eu fui maltratado, eu vou lutar para que nunca façam isso com outras pessoas. Eu vou proteger os pequeninos porque eu fui abusado quando pequenino. Eu vou fazer uma campanha para que ninguém pegue AIDS, porque eu peguei AIDS. A cruz faz você se decidir pelo bem ou pelo mal, porque tem pessoas que fazem o contrário. Eu fui ferido quando eu era pequeno, agora eu vou ferir os outros, para mostrar que eu também tenho poder e força. Eu peguei a doença porque alguém não teve cuidado, e agora eu vou fazer todo mundo pegar essa doença, porque eu quero me vingar. A cruz te faz escolher o lado que você quer. Te faz tomar a decisão pelo bem ou pelo mal. Por isso, você não escolheu nascer na situação que você nasceu. Você não escolheu passar por essas cruzes que você passa. Mas você está aqui e você está atravessando essa vida, que é uma batalha, como está escrito no livro de Jó, capítulo 7, versículo 1. E agora eu quero te dizer uma coisa. Jesus, morto e ressuscitado, veio dar um sentido para todo o mistério do sofrimento humano. Jesus, morto e ressuscitado, vem te dar esperança, porque Ele mostrou que o amor venceu. Sabe por que todos nós passamos por grandes dores? Porque Deus nos criou para ser sua imagem e semelhança, e seus filhos. Jesus foi o grande herói da humanidade. Jesus passou por grande dor para poder amar, para poder lutar por aqueles que Ele amava, para poder resgatar aqueles que queriam o caminho da salvação. Jesus foi o grande herói. Ninguém nunca vai ser um herói como Jesus. Eu ia pegar, na verdade, eu até esqueci de fazer isso. Eu ia pegar uma imagem, na internet tem várias imagens de Jesus sentado junto com os super-heróis. Jesus ensinando e os super-heróis perguntando: como é que você fez para vencer a morte? Como é que você fez para vencer? Jesus dando aula, ensinando para aqueles super-heróis das histórias em quadrinho que a gente conhece há muitos anos. Jesus, na verdade, é o grande herói. Jesus é o grande herói. Eu tenho um primo que ele está longe da fé. O primo que me salvou quando eu tive o acidente, né? E por um milagre de Deus o helicóptero me tirou. Eu estava em coma. E o meu primo naquela hora se ajoelhou e pediu a Deus, ele não acreditava em Deus, que salvasse a minha vida. Porque os médicos achavam que eu já tinha morrido. E na hora que ele pediu, eu coloquei água para fora, eles viram que eu estava vivo ainda. Ele viu que Deus existe, né? Mas ele ainda não está no caminho da fé. E esse meu primo, ele gosta muito de histórias de super-heróis. Eu rezo para o Senhor, para que toque o coração dele, para entender que o grande herói de todos é Jesus. E aqui está a palavra que eu quero trazer para você. Você foi criado por Deus para passar por essa Páscoa. Você foi criado por Deus para imitar em tudo a Jesus. Eu vou dizer com toda clareza, você foi criado por Deus para ser um grande herói, uma grande heroína. Deus te criou para ser herói no amor. E só entra no céu quem se tornar um grande herói.
Só entra no céu quem atravessar todo esse processo que a cidade de Jerusalém passou, de dor, destruição e reerguimento. Só vai entrar no céu quem passar por essa purificação que Jesus passou, da morte e ressurreição. Só entra no céu quem for perfeito no amor. E é para isso que o Senhor vem em nosso auxílio, ressuscitado, nos dar esperança, porque é Ele que realiza em nós o querer e o fazer. Você é chamado a transformar a sua dor em amor. Você é chamado a acreditar que quando tudo está destruído, parece não ter mais esperança, parece não ter solução. Você é chamado a transformar essa dor em amor. Porque a razão da sua vida é ser um herói na fé. É renascer das cinzas como o fênix. Era um pensamento pagão que na verdade foi uma prefiguração, como a gente chama, as sementes do verbo. Mesmo nos pagãos, Deus deu essa noção que Ele vai fazer ressurgir, como está em Ezequiel 37, se eu não me engano, aqueles ossos ressequidos, que normalmente ganham vida, ganham carne, depois ganham pele e ganham sopro de vida e ressurgem. Deus te criou para ser um herói, mas você não é um super-herói com as suas forças. Você é um herói como Davi, que cai muitas vezes, mas que sabe pedir perdão, sabe recomeçar, sabe reconstruir um templo novo na sua vida, como o povo de Deus, sabe reconstruir uma nova história. Porque até Jesus quis cair 3 vezes na via sacra que nós meditamos, no caminho do Calvário, para dizer que essas quedas foram por nós, para que nós não desistamos. Nós possamos nos levantar a cada vez que cairmos e tenhamos fé e esperança que se Deus não desiste de nós, nós não podemos desistir de um mundo melhor, de um país melhor, de uma família restaurada. Porque quem vai operar tudo isso? Olhamos para o mundo de hoje. A maldade, o paganismo, a distância de Deus parece tão grande que não tem solução. Mas tem solução sim, porque o Senhor já venceu. Tem solução sim, e o Senhor mesmo vai de uma maneira extraordinária se manifestar nesse mundo. Mas é preciso que você tome posse. Filho, filha, por que você está passando por essa grande prova? Porque você foi feito para ser um herói. Só vai entrar no céu. Compare aqui comigo, uma comparação que eu gosto muito. Quando os foguetes precisam sair, eu não me recordo exatamente, mas são 20 mil quilômetros por hora que tem que chegar, mais ou menos algo assim, que eles precisam ser muito rápidos para poder ter força para sair da órbita da Terra, para chegar ao espaço. E quando eles atravessam aquela camada de ozônio, existe uma pressão muito forte, um fogo muito forte, por causa da velocidade em atrito com aquelas moléculas. Aquilo ali é uma prova, uma purificação. Aquilo representa a nossa caminhada de herói para chegar no céu. Todos nós, para chegarmos no céu, precisamos ser outro Jesus. Precisamos passar por essa morte para nós mesmos, morte para esse orgulho, para os pecados, para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo. Precisa essa carcaça velha queimar, ser destruída e entrar um coração purificado lá na casa de Deus. Como esses anauíns, os pobres do Senhor, entraram na cidade de Jerusalém. Um povo purificado, um povo humilde, um povo, só voltou aqueles que eram apaixonados pelo Senhor. Eu quero com essa canção agora, finalizando esse momento, proclamar essa palavra de 2ª carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Essa palavra que diz: sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus, não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. O povo perdeu o templo, mas depois reconstruiu um outro templo. A palavra de Deus no Novo Testamento está dizendo que a nossa tenda, o nosso templo, o seu corpo,
vai se desfazer. A idade vai chegando, eu que o diga, né? Estou celebrando agora dia 10 o dom da vida, e já 43 a vista não é a mesma, os ouvidos não são os mesmos. Essa tenda vai chegar uma hora, filho, filha, que vai desfazer, vai acabando as forças, vai chegando a velhice, as enfermidades. Mas que bonito quando uma pessoa vive nessa tenda, com o coração no alto, com o coração no céu. Já vive aqui, corações ao alto, nosso coração já está em Deus. E diz assim a palavra de Deus: sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus, não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isso suspiramos e anelamos ser revestidos dessa habitação celeste, esse novo templo. Por isso estamos sempre cheios de alegria e confiança, sabendo que todo o tempo que passamos aqui no corpo é um exílio longe do Senhor. Nós estamos como esse exilado da Babilônia, chorando, desejando o céu, aspirando voltar para a nossa pátria. Andamos na fé e não na visão. Estamos, eu repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que estiver feito enquanto estava no corpo. Conforme o que você semeou, você vai colher. Peça agora a graça de, assim como Jesus deixou consumir o seu corpo, o seu tempo, pelos seus irmãos, pelo amor do Pai, e Jesus depois ressuscitou ao terceiro dia, peça também a graça de você consumir a sua vida, o seu templo ser gasto, ser consumido para a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, dar um sentido